A seleção brasileira é sinônimo de sucesso em Copas do Mundo, sendo a única a ter disputado todas as edições e também a única a ter vencido 5 Copas. Todos conhecem as glórias e os craques de todas as conquistas e as edições que ficaram marcantes nas Copas. Mas hoje a gente vai ver outro lado da história tão venerada da seleção brasileira. Hoje a gente vai ver as piores campanhas da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Antes de continuar o vídeo, eu queria só dizer que eu me baseei neste livro aqui, o Livro de Ouro das Copas. Na verdade, eu tenho uma edição ainda mais antiga, é do senhor Lício Veloso Ribas. Tem tudo sobre todas as Copas. Óbvio que as informações que estavam aqui, eu fui pesquisar, fui em jornais, fui conferir uma, duas, três vezes. Não para conferir, mas só para, né, checar e não depender tudo desse senhor aqui que fez a minha infância muito feliz. Não só a minha infância, mas a minha vida como fã de futebol. Então, primeiramente, muito obrigado ao senhor Lício. Esse livro aqui é incrível e se você quiser comprar, ache, procure. A primeira Copa do Mundo foi a de 1930, mas antes da primeira Copa do Mundo, a gente tem que saber como que a seleção brasileira se criou. Em 1914 foi criada no Rio de Janeiro a FBS, Federação Brasileira de Esportes, e em 21 de julho do mesmo ano foi realizada a primeira partida, pelo menos de caráter oficial, da história da seleção brasileira. A vitória de 2-0 sobre o Exeter City, um time inglês. Em 27 de setembro do mesmo ano, foi realizada a primeira partida contra outra seleção nacional. O Brasil venceu a Argentina por 1-0 na extinta Copa Roca, que inclusive a gente viu em 2011, 2012, quando o Neymar, Lucas, esses jogadores disputaram o título contra a Argentina. Esse também foi o primeiro título da história da seleção brasileira. Mas nessa época havia uma rixa entre cariocas e paulistas. Na mesma época, a FBF, Federação Brasileira de Futebol, foi criada em São Paulo e era filiada à Federação Sul-Americana de Futebol. Mas em 1916, a paz seria selada com a extinção de ambas, a FBF e a FBS, para a criação da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, antiga CBF. Para a Copa de 1930, a gente precisa falar da convocação, mas há de dizer que a seleção brasileira não havia disputado um jogo desde 1925, isso como seleção brasileira. E no meio desse problema, o Brasil também se via no meio de uma disputa política entre cariocas e paulistas. A CBD, sediada no Rio de Janeiro, apontou Píndaro de Carvalho como o técnico da seleção. Os outros dois membros da comissão técnica eram Egas de Mendonça e Gilberto de Almeida Rego. A APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, exigia pelo menos uma pessoa dentro da comissão que fosse de São Paulo. E a CBD ofereceu esse cargo, só que mais como um acompanhante do que um membro 100% da comissão. Segundo eles, a comissão não podia ter mais de 3 pessoas. Só que a PEA exigiu esse integrante para que pudesse ceder os jogadores à seleção brasileira. E quando não teve o pedido aceito, eles simplesmente recusaram a convocação dos jogadores paulistas. No final do mês de maio, o presidente da PEA enviou um ofício à CBD reforçando que eles queriam pelo menos um integrante paulista na comissão técnica que iria para a Copa do Mundo. A CBD respondeu com outro ofício, pedindo a convocação de 15 jogadores paulistas para que pudesse assim ter esse integrante na comissão técnica, e nós já sabíamos que seria simplesmente um acompanhante. Dentre esses 15 jogadores, havia o pedido do jogador Friedrich, que era o craque da época. Não houve resposta da APEA, então a CBD simplesmente enviou uma lista com 24 cariocas para a FIFA. Na verdade, 23 cariocas e meio. Isso porque Araque Patusca,
tinha contrato com o Santos, mas tinha recentemente rescindido. Então ele não era mais parte, não fazia mais parte da PEA. Então ele assinou um contrato fantasma com o Flamengo para poder ir à Copa. Um contrato fantasma porque ele nunca jogou pelo Flamengo. Ele simplesmente assinou esse contrato para poder ir à Copa. Bom, e a Copa? Bom, por ser a primeira da história, vale a pena falar um pouquinho da Copa. Em 1930 foi disputada no Uruguai a primeira Copa do Mundo da história. A Copa do Mundo foi disputada no Uruguai muito por conta da influência da seleção uruguaia, por ter vencido as Olimpíadas de 1924 e 1928, e também pelo embaixador uruguaio Henrique Buero, que fez um esforço tremendo para levar a Copa ao Uruguai. E os participantes? Bom, o formato da Copa do Mundo era simples. Como eram 13 seleções, ficou um grupo com 4 seleções e outros 3 grupos com 3 seleções cada. O formato era o seguinte: todos contra todos. O empate valia 1 ponto, a vitória valia 2 e a derrota não valia nenhum. Em caso de empate nos pontos, o critério de desempate era o goal average, era a divisão dos gols marcados pelos gols sofridos. O primeiro colocado de cada grupo passava, disputavam as semifinais e o vencedor passava para a final. Não havia disputa programada de terceiro lugar. Tá, e a campanha do Brasil? O Brasil estreou no estádio Parque Central no dia 14 de julho de 1930, contra a Iugoslávia. A Iugoslávia terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0. Gols de Tinanik e Beck. No primeiro tempo eles estavam jogando com o vento a favor. No segundo tempo, com o vento a favor do Brasil, o Brasil até conseguiu acuar a seleção da Iugoslávia, mas marcou somente um gol com um preguinho e acabou perdendo por 2-1. No jogo seguinte, a Iugoslávia acabou vencendo a Bolívia por 4-0 e assim eliminou a seleção brasileira. Mas esse jogo tem uma história muito engraçada com a seleção da Bolívia. Bom, a seleção da Bolívia entrou em campo querendo a simpatia dos torcedores uruguaios. Então eles entraram em campo com todos os jogadores estampando uma letra na parte da frente do uniforme que soletraria Viva Uruguai. Um dos jogadores que estampava a letra U acabou não conseguindo fazer a foto e acabou que a foto ficou Viva Uruguai. Enfim, já eliminado, a seleção brasileira entrou em campo contra a Bolívia no dia 20 de julho. Preguinho e Moderato marcaram 2 gols cada e o Brasil venceu a seleção da Bolívia por 4-0, se despedindo da primeira Copa do Mundo. No fim, a Iugoslávia perdeu nas semis para o Uruguai por 6-1. No outro jogo das semifinais, a Argentina venceu os Estados Unidos por também 6-1 e na final o Uruguai bateu a Argentina por 4-2, se sagrando a primeira campeã da história das Copas do Mundo. O Brasil acabou ficando com o 6º lugar, com 2 pontos conquistados de 4, 5 gols marcados e 2 sofridos. Por ser a primeira Copa do Mundo e por ter toda essa disputa política entre cariocas e paulistas, até que não foi uma campanha tão ruim assim. Mas o pior ainda estava por vir na próxima Copa do Mundo. A próxima pior campanha da seleção foi na Copa de 1934. E se em 1930 o racha era regional, dessa vez o problema era institucional. Era uma briga entre profissionais e amadores. De um lado, a CBD representava o amadorismo. Do outro, a recém-criada FBF, Federação Brasileira de Futebol, liderava o movimento pela profissionalização, contando com os principais clubes e principais jogadores do país. Mas espera aí, essa FBF é a mesma de 1916? Não, essa é outra FBF. Essa FBF foi fundada em 1933
Ela se deu pela fusão da LCF, Liga Carioca de Futebol, e da APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos. Dessa união surgiu o tão conhecido torneio Rio-São Paulo. FIFA reconhecia a CBD porque era a confederação que estava registrado na FIFA, mas a FBF contava com os melhores jogadores do país. A CBD teve a ideia de oferecer uma quantia em dinheiro para os clubes e jogadores para poder contar com eles, basicamente como se fosse uma contratação temporária para a Copa do Mundo. O que aconteceu foi que quase todos os clubes que estavam registrados na FBF recusaram essa oferta. Inclusive, alguns chegaram ao ponto de esconder os jogadores, como foi o caso com o Palestra Itália, antigo Palmeiras, fez com o craque Romeu Pellissiari. Somente um time de São Paulo cedeu alguns jogadores e foi o São Paulo da Floresta. Outro time profissional que cedeu alguns jogadores foi o Vasco. Houve também o caso de Domingos da Guia, que na época jogava no Nacional do Uruguai. O Nacional, sabendo da iniciativa da CBD em oferecer dinheiro para contar com jogadores, pediu um valor praticamente impensável para a época para liberar o zagueiro Domingos da Guia. Em contrapartida, o Nacional liberou o jogador Patesco sem problema algum. O resultado dessa zona foi uma seleção remendada e tecnicamente inferior ao que o Brasil poderia oferecer à época. Somente um jogador da Copa de 1930 retornou para a seleção de 1934, que foi o Carvalho Leite. Principais ausências foram de Fausto, Moderato e Preguinho. O técnico da seleção era Luiz Vinhais. A Copa de 1934 foi sediada na Itália de Benito Mussolini. Para a Copa do Mundo, das 45 seleções filiadas à FIFA, 32 seleções se inscreveram. Isso causou um problema, porque eram mais seleções inscritas do que vagas, seriam 16 vagas. Então, a FIFA criou a tão famosa eliminatória. O Brasil iria disputar as eliminatórias contra o Peru, mas o Peru acabou desistindo e o Brasil teve caminho livre para ir para a Copa. Tá, e o formato? Eram 16 seleções. Seriam 4 grupos de 4? Não, nessa Copa eles mudaram o formato. Teriam oitavas, quartas, semi e final. Direto. Jogo único. Então, se perdesse nas oitavas de final, tchau, podia voltar para casa. E o confronto das seleções classificadas foram definidas por sorteio. Os confrontos foram Itália contra Estados Unidos, Tchecoslováquia contra a Romênia, Holanda contra a Suíça, Alemanha contra a Bélgica, Suécia contra a Argentina, Áustria contra a França, Hungria contra o Egito e Espanha contra o Brasil. Nessa Copa do Mundo, inclusive, teve a primeira participação de uma seleção africana, que foi o Egito. Tá. E como foi a participação da seleção brasileira na Copa de 1934? O jogo aconteceu em 27 de maio em Gênova, no estádio Marassi. A Espanha, que já contava com jogadores profissionais de fato, abriu 3-0 em 30 minutos já no primeiro tempo, com 2 gols de Iraragorri e outro de Langara. No segundo tempo, o Brasil tentou reagir. Leônidas da Silva fez 3-1. Logo depois, Luizinho marcou o segundo, só que o árbitro marcou um impedimento, assim anulando o gol. A seleção teve novamente a chance de encostar no placar com Valdemar de Brito. Ele acabou sofrendo um pênalti e ele mesmo bateu, só que o goleiro Zamora acabou pegando o pênalti. Foi o primeiro pênalti perdido da seleção brasileira em Copas do Mundo. Com a derrota por 3-1, a seleção foi eliminada somente em 90 minutos de jogo na Copa de 34. Mas a história poderia ter sido diferente. Logo aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o placar estava 1-0, Leônidas da Silva finalizou com o gol completamente aberto. O goleiro Zamora já tinha sido batido. E o goleiro Quinconces, de joelhos em cima da linha, salvou com o braço. No momento ninguém percebeu a infração, mas no dia seguinte uma foto do momento foi publicada nos jornais brasileiros e aí a polêmica tinha sido criada. Mas era tarde demais e a seleção era eliminada na Copa do Mundo. Até hoje é a participação mais curta da nossa história. A seleção viajou 15 dias e foi eliminada em um jogo. A Espanha acabou pegando a Itália nas quartas de finais. Eles empataram em 1-1 e como naquela época não tinha pênaltis, houve a necessidade de um jogo de desempate. No jogo de desempate, a Itália venceu por 1-0. A Itália que seguiu na Copa do Mundo até se sagrar campeã pela primeira vez em sua história. Na final, a Itália bateu a Tchecoslováquia por 2-1.